Ah, mas Flávio Bolsonaro não é viável, dessa forma vai entregar a vitória pro Lula. Pelo menos é o que diz a Faria Lima, o Centrão, a imprensa. Gente, pelo amor de Deus, é sério. É sério que a gente vai cair no papo do Centrão. Ah, mas Flávio Bolsonaro não é viável, dessa forma vai entregar a vitória pro Lula. Pelo menos é o que diz a Faria Lima, o Centrão, a imprensa. Gente, pelo amor de Deus, é sério. É sério que a gente vai cair no papo do Centrão, no papo da Faria Lima, dos Faria Limers. Bom, agora nós já temos o quê? 4 ou 5 dias desde que o Flávio Bolsonaro anunciou que ele vai ser o candidato com apoio do Bolsonaro, que nesse momento é refém, prisioneiro político, que está sendo torturado numa salinha lá na Polícia Federal. Eles queriam, como refém, que Bolsonaro cedesse e entregasse todo o seu capital político na mão de alguém que não defende as mesmas bandeiras que ele. E ele escolheu o Flávio Bolsonaro. Ele dobrou a aposta. E o resultado é que, de repente, todo mundo está falando, entregou pro Lula a vitória. Bom, eu vi uma matéria que saiu agora no Antagonista, que eu quero trazer para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Eu até achei estranho na hora que eu vi, eu falei, cara, mas será? Já? Tá aqui, ó. Instituto Veritá. Flávio empata em disputa direta contra Lula em 2026. Apesar disso, sondagem aponta que Tarcísio de Freitas e Michele seriam candidatos mais competitivos na eleição do ano que vem. Do outro lado, uma eventual simulação de segundo turno contra Lula, Flávio seria 39 dos votos totais, 39,2 dos votos totais contra 39,8. Aí eu falei, cara, será que essa pesquisa é assim mesmo? Flávio já explodiu dessa maneira em 4 dias? Conheço o dono do Veritá e pedi para ele me enviar o PDF da pesquisa. Lembrando, Veritá é uma pesquisa que costuma acertar muito. Aqui na minha cidade mesmo, para a Prefeitura de Goiânia, ela foi a que mais chegou próxima do resultado real. Então eu fui lá e peguei uma olhada, dei uma olhada na PDF da Veritá, tá aqui, se você quiser fazendo o print para dar uma olhada. Cheguei aqui, tá lá a pergunta, ó. Em 2026, haverá eleição para presidente. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Olha o resultado. 50,4% Lula, 49,6% Flávio Bolsonaro no segundo turno. Aí vem Tarcísio, aí vem Michele, não, aprova, desaprova do Lula. A questão é, olhando para essa pesquisa agora, tá aqui, ó. Olha o resultado que nós temos. Empate. Nós temos menos de 1 ponto de diferença, ou seja, está dentro da margem de erro. Flávio, que foi lançado agora, tem 4 dias. O sistema está lançando o Tarcísio, tem 1 ano. O Flávio foi lançado há 4 dias e em 4 dias ele já empata com o Lula. Olha isso aqui, gente. Já empatou com o Lula. Isso, tá bom, mas isso é uma pesquisa. Saiu uma outra pesquisa, que é a do Polymarket, que eu quero mostrar para vocês. Essa pesquisa aqui, ó. Essa aqui é do Polymarket, que eu também peguei o PDF dela, tá? No Polymarket, tá aqui, ó. Lula com 34,1, Flávio Bolsonaro com 28,8. Cara, me desculpa, mas em 2022, com o Bolsonaro na presidência, quando saíam as pesquisas, a diferença entre os dois não era tão pequena quanto essa diferença entre Flávio e o Lula. E aqui no segundo turno, 42-38. Nós temos aí, nós temos 3 pontos, né? 3 pontos alguma coisa de diferença, 3,9 de diferença entre os dois. Só que tem uma diferença. Lula está na presidência com a máquina, o Flávio foi lançado às 72 horas, a menos de 100 horas. Nós não só temos chance, como eu acredito que nós vamos vencer. Toda a direita vai se unir. Ano que vem nós vamos ter um processo de destruição econômica, de depredação do Estado. O centro não vai ter outra opção a não ser se juntar com o candidato que estiver em primeiro lugar. Indo para o segundo turno, eles não vão ter outra opção. Eles vão ter que nos apoiar. Nós vamos ter um Brasil, uma mobilização como nunca jamais foi vista antes. Sinceramente, eu sei que muita gente queria o Tarcísio, porque o Tarcísio era o menos arriscado. Mas uma decisão foi tomada. Pegou o lado mais arriscado, mas é o lado que não tem o apoio do Centrão, da Faria Lima, mas é aquele lado que é 100% a continuidade do que o Bolsonaro fez. Você entende isso? A grandiosidade. Ter Bolsonaro na urna eletrônica, você ir lá e digitar 22 e aparecer Bolsonaro para você votar.
Nesse momento em que o mundo, não é só o Brasil, está vendo a perseguição contra o Jair Messias Bolsonaro, a injustiça que foi feita contra ele, nós teremos de novo um presidente Bolsonaro. Eu vou te falar, no começo eu até fiquei meio preocupado, vendo as pesquisas agora, vendo a forma que as redes sociais... E outro detalhe, né, que rapidamente eu quero falar, a forma como as redes sociais explodiram, cadê aqui, ó? Até salvei aqui, ó. A forma como as redes sociais explodiram absurdamente depois que o Flávio foi colocado como candidato. Olha só. Caralho, aí. Flávio absorve capital digital de Bolsonaro no WhatsApp. E aí tem uma métrica aqui que mostra o tanto que o Flávio Amarelo, aqui é o tanto que o Flávio cresceu nos últimos dias. Isso aqui, cara, mostra que o pessoal a militância que antes era do Bolsonaro tá indo pro Flávio agora. Aqui, ó, o crescimento dele absurdo só nos grupos de WhatsApp. A militância está reativada. Isso que eles não conseguiram calcular essa equação. Nós tivemos a militância nesse momento ela foi reativada por completo. A militância está assim, agora nós temos um foco, vamos trabalhar. E eles não têm noção do que a militância digital, a militância de patriota é capaz de fazer no Brasil. Gilmar Mendes dando uma entrevista tentando defender essa sua decisão de blindar o STF, um verdadeiro golpe de Estado, supera todas as besteiras, todas as asneiras já proferidas por qualquer pessoa que ocupou um cargo na nossa Suprema Corte. E é uma sequência impressionante de asneiras. Começa, vamos lá, desordem informacional. Dito por ministros do STF, é quando você fala a verdade de um jeito que as pessoas entendem que o culpado por tudo que está acontecendo é justamente a Suprema Corte. Milícia digital, qualquer pessoa que critica decisões dos nossos Supremos no STF. Regime que nós admiramos, Flávio Dino, Gilmar Mendes ou Flávio Dino? Acho que foi Gilmar Mendes, né? Dizendo que o regime chinês comunista ditatorial autoritário é um regime que eles admiram. Barroso falando, perdeu Mané, ou derrotamos o bolsonarismo. Carmen Lúcia dizendo, não podemos deixar 213 pequenos tiranos no Brasil decidirem o que eles quiserem. Quando você pensa que não tem como superar essa pilha de asneiras dessas pessoas, vai o Gilmar Mendes defender a sua decisão do golpe do Estado. E ele cunhou agora uma nova expressão. E eu te garanto, cara, essa vai superar tudo. Tudo de besteira que já foi falado ali por esse pessoal, essa supera todas. Vamos lá. Impeachment de juízes ao longo do tempo, hoje é um conceito assente, por exemplo, na Comissão de Veneza, que o impeachment de juízes por um tribunal político, que seria o Senado, isso ficou ultrapassado. Por quê? Porque isto, na verdade, dá ensejo àquela prática do constitucionalismo abusivo. Preste atenção. Essa pessoa e outros 10 foram escolhidos para serem o guardião da Constituição. A Constituição é o manual da nossa democracia. É como se fosse a Bíblia do Estado Democrático de Direito. E agora, para proteger os colegas que são amigos do Banco Master, que cometem crimes, que abrem inquéritos ilegais, que deixam a gente morrer na prisão, que intimidam deputados, senadores, ele criou esse termo aqui, ó. Constitucionalismo abusivo. De novo. Constitucionalismo, porque isto, na verdade, dá ensejo àquela prática do constitucionalismo abusivo. Você não entendeu errado. Ele criou agora... Meu Deus do céu, meu Deus. Gilmar Mendes disse que ele deu o golpe de Estado e blindou os ministros do STF para não serem jamais vítimas de impeachment por causa do constitucionalismo abusivo. Ou seja, se você usar a Constituição para resgatar a democracia e nesse processo os ministros do STF saírem enfraquecidos, então você está abusando da Constituição, sendo assim você está cometendo uma ilegalidade. Se você usar a lei para resgatar a lei, você está cometendo o crime de abusar da lei. O constitucionalismo abusivo é o mais podre, mais demoníaco, diabólico, expressão já criada e já proferida por qualquer
Lembra do Alexandre de Moraes falando da ditadura da maioria, né? Que a gente tem correios da ditadura da maioria. Ele acabou de criar um pior que esse. Ele superou Barroso falando que a Venezuela é uma ditadura conservadora. Gilmar Mendes diz que tem que blindar mesmo os ministros do STF. Porque senão o povo vai fazer o constitucionalismo abusivo. Continuando. Vimos lá com o Orbán na Hungria e em outros casos. Não gostei da decisão do tribunal, então eu vou fechá-lo. Como? Via processos de impeachment. Não é que eu não gostei da decisão do tribunal. O Brasil vê que a gente vive uma ditadura do judiciário. 60% das pessoas têm medo de dar suas opiniões. 47% acredita que vocês são ditadores. Os deputados e senadores reconhecem que vocês perderam o controle completamente. Inquéritos legais que duram 7 anos. Jornalistas sendo presos. Advogados sendo presos. Deputados tendo que se exilar em outros países. A lista não para. Então é preciso discutir isso nesta ampla perspectiva. Com certeza ninguém quer fugir as próprias responsabilidades. Que é sim, o próprio Dias Toffoli foi lá e blindou o caso Master. De controle, mas é preciso também que haja a devida moderação aqui. No caso específico do Brasil... É agora onde ele admite por que ele blindou os ministros. Essa questão se tinha politizado, no sentido agora partidário do termo, de maneira tão radical que vários partidos anunciavam candidatos a senadores para fazer impeachment de ministros do Supremo. Isso quer dizer... Olha o que você acabou de falar. Se partidos anunciam candidatos a senadores com a bandeira do impeachment de um ministro do STF, isso quer dizer que isso dá voto? Vamos analisar friamente aqui. Se um candidato anuncia algo, é porque isso dá voto. Se dá voto, é porque o povo quer. O que é que o povo quer, então? O povo quer que você sofra um impeachment, que o Alexandre de Moraes sofra um impeachment. E cada vez mais o número de pessoas que querem o impeachment constitucional de ministros do STF vai fazer com que estes candidatos sejam eleitos. A campanha do ano que vem certamente seria feita com base nessa perspectiva, o que está longe de ser correto. Quer dizer que a vontade da maioria do povo, que inclusive faz com que eles elejam determinadas pessoas, está errado. Usando a Constituição ainda. E você... Eu não acredito que eles... eu tinha uma dúvida. Será que realmente eles foram doutrinados a pensar dessa forma e ver o mundo através desse prisma? Ou eles são caras de pau mesmo e no momento de se sentirem acuados, com medo, por verem que vamos ter maioria no Senado, eles vão sofrer o impeachment, eles vão descaradamente romper com todos os preceitos constitucionais, criando o termo constitucionalismo abusivo, para se protegerem? Então não é uma questão filosófica que eles acreditam, é uma questão de sobrevivência de pessoas que se tornaram tão corruptas que agora não tem medo de, à luz do dia, continuar praticando atos ilegais. Proferir um termo desse, constitucionalismo abusivo, é uma das coisas mais tristes que alguém que ocupa uma cadeira de defender a Constituição poderia falar. Mas é isso que aconteceu no Brasil.